Pará redescoberto em cores. Riquezas. História. Turismo. Cultura. A vida social e econômica das cidades do Pará. A nossa expedição pela Amazônia continua. Hoje, aportaremos em Tucuruí, uma das principais cidades do sudeste do Pará. Você vai conhecer em detalhes a cultura, a economia, a gastronomia e a história do município. A cidade de Tucuruí é conhecida por ser a sede da primeira hidrelétrica do estado e por ser um dos polos para a prática da pesca esportiva e artesanal. A nossa expedição por Tucuruí já está no ar. Uma região que se desenvolve a cada dia, que abastece de energia elétrica todo o estado do Pará, parte do Nordeste brasileiro e também pode socorrer outras regiões do Brasil, em casos de emergência. A viagem até Tucuruí, saindo da capital, dura cerca de 7 horas. A localidade é a mais antiga da região sudeste. Foi fundada em 1779. Na época, o pequeno povoado era colônia militar portuguesa. Mas antes dos portugueses, a área onde hoje está situada a cidade de Tucuruí foi habitada pelos povos indígenas, das tribos dos Açurinis do Tocantins, Paracanãs e Gaviões. Os primeiros registros da cidade ocorrem por volta de 1781, quando foi fundada a Vila de Pederneiras. Após um século, o lugar mudou de nome, passando a se chamar São Pedro de Alcobaça. Tucuruí antes, nós não podemos esquecer que ele era município de Baião. Tanto é que parte do patrimônio de algumas fazendas da região rural, da Igreja Católica, todos são registrados no cartório de Baião. Somente em 1947 foi novamente desmembrada e elevada à categoria de município. Em 1939, a construção da Estrada de Ferro Tocantins impulsionou o desenvolvimento econômico da região. A Maria Fumaça era o principal meio de transporte da produção agrícola. Da Estrada de Ferro Tocantins seria para facilitar o intercâmbio com o estado de Goiás. A obra atraiu muita gente para a região. No momento da construção da Estrada de Ferro, não se pode negar a importância que ela teve. Uma vez que vai alavancar a própria situação econômica da cidade, vai se pensar o escoamento dessa produção da castanha também, há sim uma ligação ou interagir com outros interiores. Para aquele momento, a gente não se pode negar, o homem é um homem do seu tempo. Então, naquele momento, a Estrada de Ferro ela é de extrema importância para a economia local, para a sociedade de Tucuruí. Pouco sobrou desta fase da história de Tucuruí. A via férrea deu lugar à Rua Santo Antônio. A estação virou mercado e a locomotiva utilizada na época hoje está exposta em frente ao Centro Cultural da Eletronorte, na Vila Permanente. Tucuruí fica a cerca de 320 quilômetros de Belém. A população se aproxima dos 110 mil habitantes. Possui estrutura urbana bastante desenvolvida, com hospitais, ampla rede bancária, universidades federal e estadual, além de instituições particulares. Hoje, já 30 e poucos anos depois de inaugurado a hidrelétrica, nós somos uma cidade que, graças a Deus, não deixamos a desejar para nenhuma das grandes cidades desse estado, dessa região e, quiçá, do Brasil. A cidade possui diversas praças e áreas de lazer que deixam o lugar ainda mais acolhedor. A cultura local reflete em tudo que foi trazido pelos imigrantes, atraídos pelos diversos ciclos econômicos ocorridos em Tucuruí e região.
No movimento cultural, é possível ver a influência dos imigrantes que procuraram a cidade em busca de oportunidades. Os costumes externos se misturaram com a regionalidade tucuruiense, abrindo espaço para o surgimento de um misto cultural. Realiza-se então aqui, todo mês de julho, o Festival do Tucunaré, onde são apresentadas várias danças, também exposta, noites e noites de exposição da culinária paraense, né, em especial do Tucunaré. Ainda hoje, nós buscamos também resgatar as danças dos cordões de pássaros, né? Vem atrelado também a isso ao Festival Junino. O boi, hoje as danças do boi também têm se buscado muito, os grupos parafolclore fazem esse trabalho divinamente bem. Os açurinis, até hoje, também permanecem na região. As terras da reserva indígena ficam às margens da PA 422, conhecida como Transcametá. A pesca, a caça e o trabalho na lavoura são hábitos praticados e preservados dentro da aldeia. Aqui a cultura e os costumes tradicionais da tribo são repassados de pai para filho. A aldeia fica a 24 quilômetros da sede do município de Tucuruí. É uma reserva que mede 21 mil hectares e nela vivem cerca de 700 índios distribuídos em 3 aldeias. E o Puraqué é uma liderança indígena aqui da região. Puraqué, atividade hoje aqui é atividade agrícola. Isso. Trabalha na A roça. gente trabalha na roça. A produção da farinha d'água. Não, o produto da farinha a gente preserva para pouco no nosso consumo. A gente não vende mais, a gente vendia. Não mas vende como mais. nós crescemos demais, nós vai matar floresta, como eu falei, e nós diminuímos nosso trabalho para vender farinha. A cultura indígena também é facilmente encontrada na cidade. Parte do artesanato feito dentro das aldeias são vendidos nas lojas da cidade. As peças encontradas aqui são de uso decorativo ou bijuterias feitas pelos próprios índios. Essa daí é a aldeia Surini. Surini. A gente encomenda e eles trazem. E as peças dos surinis são vendidas aqui também? São vendidas aqui. Muita frequência. Como em todos os municípios do Pará, a religiosidade também é forte em Tucuruí. A devoção a São José tem relação com as características da cidade. Ele é considerado o santo da chuva. A festividade deixou de ser realizada em março e passou para o mês de maio. Carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo, e se criou essa relação que é fundamental para as pessoas que vieram de várias regiões, né, e encontraram neste santo padroeiro o conforto, a proteção. A padroeira do estado, Nossa Senhora de Nazaré, também é celebrada na cidade. A festa surgiu da dificuldade que a maioria dos fiéis tinha de se deslocar até Belém. Aqui, a festa também é realizada em outubro. Mais de 65 mil pessoas, a participação no Ciro de Nazaré, né, e que isso tem realmente trazido para nós muitos benefícios, né, na parte religiosa. Nossa expedição continua no próximo bloco. Vamos conhecer as atividades econômicas da cidade e visitar a hidrelétrica de Tucuruí. Não saia daí!